Vai começar? Pode ir. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes para essa nova sessão da quarta comissão, que no dia 12 de março. Então, primeiro item da pauta, por prioridade, processo 146 de 2026, Paulista contra Bandeirante, Paulista 3. O denunciado é Mauro Luiz Toledo Brescancini, médico do Paulista, no artigo 258, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O relator, o doutor Bruno, e tem a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. Sendo essa primeira oportunidade para falar, gostaria de cumprimentá-lo, bem como o nobre colega auditor, doutor Tiago, a Procuradoria, as Ilústrias Defesa, a Secretaria. Bom, presidente, aqui o processo 146 de 2026, jogo válido pelo Paulista 3, entre Paulista e Bandeirantes, realizado no dia 4 de março de 2026. O processo disciplinar instaurado em face do atleta Mauro Luiz de Toledo Brescancini, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Segundo consta na súmula da partida, o senhor Mauro Luiz foi expulso após receber o cartão amarelo por entrar no campo de jogo sem autorização, e na sequência de ser advertido, ele jogou água no pé do árbitro da partida e dirigiu-se com as seguintes palavras: apita direito, abre aspas, apita direito, seu porra. Logo após isso, expulsei o mesmo com cartão vermelho direto. O mesmo permaneceu na partida para realizar o atendimento médico para sua equipe, pois não havia outro médico para substituí-lo. Consigno que o médico ele é primário, e a prova de vídeo juntada pela Procuradoria. É um relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutora, tem provas a produzir? Boa tarde, presidente. Tenho sim. O momento, que teoricamente seria o suposto invasão do campo, e bem como o depoimento do denunciado e também 2 laudos médicos relativos ao atleta que está atendendo. Então, licença para me aproximar aqui. Aqui era uma oportunidade de ataque da equipe adversária. O atleta ele já cai sentado no meio do campo, no ataque da equipe adversária. O médico está aqui, ele fica guardando o momento. O atleta se contorce, o juiz está logo à frente aqui. Ele pede para levantar, mas é que eu não sei se é possível, João. Eu queria a parte do áudio, que o locutor ele fala logo de início, quando ele cai, já cai pedindo substituição. O árbitro vai acompanhando a distância. Agora, O começo. o goleiro ele vai pela linha de fundo. Apareceu como um atacante o lateral direito, João Salles. E olha como ele bate bem de pé esquerdo na bola e dá uma chapada tirando do goleiro. Esse meu amigo Nino, não sei não, hein? Mas se vai na direção do gol, assim, quase que o Bandeirante abriu o placar, tem jogador do Paulista caído. Olhando o gesto de longe, me pareceu que pediu substituição. O jogador do Paulista que eu estou tentando identificar quem é. É o William Monteiro? Parece o William Monteiro, hein? Camisa 8. Não. O William Monteiro está de pé ali no meio, mas ele não. O árbitro vai acompanhando a distância. Agora sim. Aqui, ele pede para ele. Ele vai pedir para o jogador do Paulista se levantar. Olha, essa eterna paciente. Ele finalmente o árbitro autoriza. Aí ele já pede a entrada do. Ele vai dar cartão amarelo pro médico, é isso? Aqui ele dá também, ele dá um cartão amarelo. O doutor, Aí ele fala assim, autorização. ele nem se dirige praticamente ao Então, só para comentar esse último lance antes dessa pausa praticamente dramática, né, da equipe do Paulista, Lucas Salles é bom, hein? Lucas Salles também é craque. Mostrou também a versatilidade dele em campo, lateral direito,
puxando para a esquerda, desvencilhando de 2 marcadores e com a bela batida, inclusive, apesar da bola ter ido para fora. Que grande jogada que construiu agora a equipe do Bandeirante para conseguir tentar, né, marcar esse primeiro gol. E teve um cartão vermelho. Expulsou o integrante da comissão técnica do time do Paulista, que é quase Uma menção só a título de comparação, que teve uma nova oportunidade que ele chama a marca novamente ao campo e ele faz o mesmo gesto que ele fez nesse momento. Só demonstrando o mesmo gesto que é bem similar. Premium. E depois não falei que eu vou dizer, mano. Mas Porque ela é queda. Aquela de 14, não é de 14, eu acredito que seja assim. Quando ele vira o corpo, ele faz o mesmo gesto, tá? Entrando o atendimento bem. Foi revoltado, né? O sentimento foi outro. Não foi de tristeza. Seria só isso. Para Quando mim, eu estou efetivamente é do claro, O médico é o de branco ou de preto? é o de freio. Aqui Esse é o de branco é o máscara. Esse é o fotográfico. Mas é só demonstrando efetivamente o mesmo gesto que o árbitro realizou. E aí, tá em seguida, entrando a marca novamente. Seria só isso da parte do vídeo. Isso, aí tem o depoimento do Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mauro Descansini, sou médico do Paulista Futebol Clube, CRM 111-368. Gostaria de estar presente no julgamento de hoje, mas infelizmente o Paulista jogou contra a Barbarense no dia anterior, tive que fazer o jogo e fiz muitas trocas no hospital. Referente à minha expulsão no dia do jogo contra o Bandeirante no Birigui, no estado do Jaime 5, eu notei o jogador se contorcendo de dor, quando ele estava voltando de lesão colateral medial do joelho direito, e vi ele gesticulando bastante, me preocupei na hora que ele caiu no campo. O juiz demorou um pouco para chamar, quando chamou a marca. E eu percebi que tinha chamado a marca, entrei no intuito de atender o jogador o mais rapidez possível, porque eu estava preocupado com a nova lesão nesse local. Na hora que eu cheguei até o jogador, o árbitro, logo que eu entrei sem autorização, isso é fato, e me deu cartão amarelo, e pediu para que eu não falasse mais com ele. Nesse momento, virei, atendi o jogador e acompanhei ele até a saída. A hora que estava saindo do jogador, foi surpreendido com o cartão vermelho. Perguntei para o quarto-árbitro, os jogadores, o pessoal da marca, ninguém sabia o que tinha. E aí, à noite, de madrugada, na verdade, eu fui ler a súmula e referia que eu tinha jogado água nele e que tinha falado para ele estar direito com o palavrão no final. Em momento nenhum eu falei com ele, em todo momento eu atendi o jogador e joguei água no tornozelo do jogador realmente, mas não me lembro, pelo menos não foi a intenção de ter jogado água no árbitro. É isso, obrigado. E por fim, só um documento demonstrando a ele a ressonância magnética do atleta em questão, junto com o laudo, liberando ele, deixando ele apto para jogo no dia 25 de fevereiro. E o jogo ocorreu no dia 4 de março. Seria isso, documentação. Obrigado, doutora. Doutora Fabiana. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. A Procuradoria vai aqui reiterar os termos da denúncia, acho que em que pese o que tenta trazer a defesa com a devida vênia. Eu acho que o vídeo prova que houve, sim, um desentendimento ali. Pela presunção de veracidade aqui da denúncia, ainda que relativa, não teria por que o árbitro inventar, né, o que ele disse. O que está sendo denunciado aqui é o 258, parágrafo 2º, diz respeito à arbitragem. E, de fato, dá para ver pelo vídeo, acho que está bastante claro, que houve ali um desentendimento entre eles. Ele entra, o árbitro não gosta, já dá o amarelo, ele mesmo assume que entrou sem autorização. Então, a Procuradoria entende que está configurada assim a conduta descrita aqui na súmula, que é
desrespeitar os momentos da arbitragem ou reclamar contra as decisões. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Fabiana. Doutora? Minha primeira manifestação, boa tarde, presidente, ao relator, ao diretor, procuradoria, secretaria, demais defensores, presentes. Sendo muito breve no caso em questão, como bem demonstrado aqui, e até não sei se vocês chegaram a ver o jogo ontem de Corinthians e Curitiba, que houve um ato em que o atleta caiu, já fazendo aí um contexto, um paralelo, que o atleta caiu com uma concussão na cabeça, e o médico sequer esperou para entrar no campo. Ele entra sem a devida autorização com relação à arbitragem, exatamente por medo da integridade física do atleta. O caso aqui em questão, obviamente, não foi tão grave quanto este que eu acabo de relatar, demonstrando em paralelo, mas eu queria apontar algumas situações. Desde o momento que a gente demonstra aí o ataque da equipe adversária, verificando que o atleta está caído, até o momento que a arbitragem entende que precisaria chamar alguém para auxiliar, não chama a fisioterapeuta, não chama o médico, mas chama a maca, nos causa estranheza nesse sentido, e aí a questão é exatamente essa. O atleta havia acabado de ser liberado para retorno de jogo, até mesmo com uma lesão inconsiderável. Não foi uma lesão simples que afastou ele basicamente quase um mês do campo, e quando ocorreu o fato em questão, a primeira coisa que o médico teve como a sua necessidade era de atender o atleta, se preocupando exatamente que poderia ter acontecido alguma coisa efetiva com relação a essa lesão. Tanto que a reclamação dele é nessa mesma perna, desse mesmo joelho. Então, ao entrar no campo, ele já havia tomado o amarelo, porque ele até a demonstração que o árbitro faz, em que pese ele fala, não, assumir o risco de ter entrado sem ter sido chamado devidamente, primeiramente, ele estava preocupado com a integridade física do seu atleta, que havia acabado de se recuperar e retornar ao campo. Eu acho que também a vaga foi chamada antes mesmo do próprio médico. Então, quando ele adentra no campo, ele imediatamente vai atender o atleta. Ele sequer olha para o lado, sequer ele tenta confrontar o árbitro de qualquer forma, ao passo que ele seria desrespeitoso com ele. E, como bem vemos no vídeo, não tem qualquer evidência que ele se direciona ao árbitro tentando jogar água nele, ou sendo desrespeitoso efetivamente, ou então até mesmo xingando ele. Pelo contrário, a todo momento, ele pega um atleta que está deitado no campo e apenas se direciona ao atendimento desse atleta, ao passo que ele se retira do campo junto com o atleta, recebendo um vermelho em suas costas sem nem entender a motivação. Em que pese aqui, qualquer discordância na arbitragem também, não seria um vermelho direto. Talvez seria o caso aí de demonstrar o segundo amarelo, que como sem súmula, é um vermelho direto. Porque, ao entendimento dessa defesa, não seria tão gravoso ao ponto de trazer aqui a denúncia um vermelho por si só. Então, diante disso, diante das provas acostadas aos autos, peço a vossas excelências a dissolução desse médico, tendo em vista tão somente que ele buscava cuidar da integridade física do seu atleta, o qual ele foi contratado para tanto que ele teve que se manter na partida porque não teria outro médico para poder continuar nessa situação, mas caso assim vossas excelências não compreenderem, peço a aplicação mínima convertida em advertência para o médico. Obrigado, doutora. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar as manifestações, tanto da Procuradoria como da Defesa. Aqui, excelência, em que pese o brilhantismo da Defesa, eu entendo que restou sim caracterizada a infração imputada ao médico, como incluso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Aqui eu entendo que são duas ações. A primeira ação, que conforme justificou a defesa, é a questão de adentrar ao campo de partida sem autorização da arbitragem. E, neste sentido, conforme as provas juntadas aos autos, eu acredito que até restaria aqui uma justificativa para adentrar ao campo de partida. Mas a denúncia não diz respeito a isso tão somente, mas sim ao fato do desrespeito nas palavras e nos gestos, nas ações praticadas pelo árbitro, né? Que jogou água no pé do árbitro da partida e, na sequência, dirigiu-se a ele com as palavras, abre aspas, a pilha direita socorra. Então, eu entendo que, tão somente com relação à denúncia, que é
Aqui, na segunda parte da ação do médico, eu entendo que restou caracterizado e entendo que não houve nenhuma prova capaz de afastar a presunção, ainda que seja relativa da súmula da partilha, não teria nenhuma justificativa para o árbitro colocar isso em súmula, sendo que não aconteceu como bem explanou aqui a Procuradoria. Então, eu condeno o árbitro a uma partida e substituo. Não, médico é partida, né? Não, tá. Então, é uma partida substituída por advertência. É como voto, presidente. Muito obrigado, viu? Doutor Thiago. De todos com o relator, presidente. Doutor Thiago, eu só queria destacar uma questão interessante que eu percebi. Né? Eu também achei estranho o comportamento do árbitro, demorar e tal. Fiquei imaginando se ele estava achando que o jogador estava fazendo cera. O jogo estava empatado para o estar jogando em casa. Então não faz muito sentido isso, né? E ao mesmo tempo, vendo a cena, eu percebi que houve a confusão lá, que não dá para nós ver exatamente o que aconteceu, temos que confiar então na pessoa relativa da súmula, apesar de ter se falado, o médico falou que jogou água, enfim, mas a expulsão não aconteceu na hora. Ele já estava saindo do campo com a marca e o jogador, e aí, de costas, o árbitro dá o cartão vermelho para o médico já de costas, não chamou a atenção. Então, se uma coisa tão grave tivesse acontecido, que tivesse sido dado ainda ali no ato, não depois, né? Enfim, mas acho que a 2003 para o doutor Bruno está absolutamente adequada. Então, suspensão de um jogo com de advertência. Então, proclamou julgamento por unanimidade. O médico Mauro Luiz de Toledo Brescancini, do Paulista, foi condenado no artigo aqui citado a uma partida de suspensão com medida de advertência. Obrigado, doutor. Presidente, a gente pode seguir agora para o 140. Perfeito. Isso. Era o primeiro. Agora voltou ao primeiro prioridade. Então, agora o processo 140, São Bento contra Taubaté, partida realizada no dia 28 de fevereiro pela Paulista 2. Estão denunciados Vinícius Pós-Vilas Boas, do São Bento, artigo 250 para o segundo inciso 2, Marcel Souza França, preparador físico de São Bento, no artigo 250 para o segundo inciso 2, e Wilson Raimundo Júnior, técnico de São Bento, no mesmo artigo. Relator, doutor Thiago, tem sua palavra. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Trazemos oferecida face dos três membros da agremiação São Bento. Pela ordem aqui, o senhor Marcel Souza França, preparador físico, expulso aos 81 minutos do segundo tempo, por correr em direção ao assistente 1, contestando decisões de arbitragem, gesticulando de maneira ostensiva. Recebeu o cartão vermelho direto. O denunciado é reincidente. O senhor Wilson Raimundo Júnior, técnico, após o término da partida, correu em direção à equipe de arbitragem de maneira agressiva, sendo prontamente contido por membro da comissão técnica. O árbitro não conseguiu apresentar o cartão vermelho em campo, dada a rapidez dos fatos. Ele mencionou o denunciado primário. E o atleta Vinícius Pós-Vilas Boas, e após o término da partida, com a equipe de arbitragem já no vestiário, proferiu palavras ofensivas em direção ao local de arbitragem. Tentou pular o muro que separa os vestiários do local da equipe visitante e o vestiário da arbitragem e atirou um objeto de acrílico de aproximadamente 1 metro em direção ao vestiário da arbitragem. Os fatos foram relatados na súmula, quanto no relatório do jogo, o denunciado é primário. Esse é o relatório, presidente. Doutor Bernardo, tem produção de prova? Temos produção de provas, presidente. Se vossas excelências gostarem, eu poderia explicar quais são as provas. Por favor. As provas do item 1, que vão de 1.1 até 1.4, dizem respeito ao denunciado Vinícius Pós. A primeira é um pedido de retificação de súmula, porque a anotação ela não diz respeito à realidade. Esse pedido foi enviado tanto por e-mail como foi feito em protocolo perante a federação. E aí nós temos 2 testemunhos juntados na sequência.
o atleta Vinícius Foz, ele veio presencialmente ao tribunal para prestar o seu depoimento. Então, essas são as provas em relação a ele. As provas do item 2 dizem respeito ao Marcel França, que é o preparador físico, em que tem o vídeo do lance e que aparece ele fazendo a reclamação, e o depoimento dele, como também acontece com... Desculpa, o item 2 é o Wilson, e o item 3, sim, o Marcel França. As duas situações são semelhantes. Tem tanto o vídeo da situação quanto o depoimento deles em forma de vídeo, porque eles não puderam comparecer no tribunal. Então, essas são as provas do processo. Eu sugiro que nós vejamos todas as provas de vídeo e depois a gente faz o resto, né? Pode ser? Então, vamos lá, tudo por vídeo. As falas. O Wilson é o treinador, então, time. Esse aqui é só o último lance do jogo. O jogo acabou nesse momento. Aqui está o Wilson, esse homem de boné. A outra pessoa que está abraçando ele é um membro da comissão técnica e dirige ele para fora do campo. O Wilson satisfeito? Vamos Só uma informação, eu estava até quase esquecendo. A equipe de arbitragem estava lá ao fundo. E o Wilson estava aqui, era a única observação que eu queria fazer em relação a isso. Aquele de amarelo, pode? Acredito que era o árbitro auxiliar, né? O exatamente. Ele está com bandeira na mão. Eles ficam lá, né? Claro. Perfeito. O Wilson satisfeito com isso? Perfeito. Vamos para o próximo. Esse é o lance que nós podemos tocar esse som, João, que eu achei interessante. Esse é o momento em que acontece o Ganhou. Já Já derrocha vencer ali. Traz da ponta. Queria ter ele no bola, tirar a bola. Joga a mão no chão e avançar. Guilherme Nunes de Santana marca apenas de gol. Veja o replay. Marca no chão. Fica no solo o jogador do São Bento. Isso, exatamente. Agora eu vou colocar aqui. Aqui é o momento que ele vai ser. Então, se matar o que quiser, o Taubaté empata. E iria colocar o São Bento no Paulistão A3 2027. Bacana, tem 6 gols. Foi muito que bateu os momentos. Se quiser, mais uma vez fica de forma isolada na liderança da artilharia do Paulistão. Eu adiantei para depois passar. Satisfeito com esse segundo vídeo? Perfeito. Agora nós temos tanto o depoimento do Vinícius Foz, como também temos depoimentos em vídeo e testemunhos do Vinícius Foz e depoimento dos outros denunciados também. Seria melhor o Vinícius ficar lá fora, a gente ouvir esse depoimento, depois ele entra? Felipe. Vinícius, fica lá só um instantinho fora, não vai ser chamado, Ricardo. Obrigado. Isso. Wilson é o tem. Todos, o Wilson Gina, treinador de esporte de São Bento. Quanto à minha inscrição ao termo da partida do Taubaté, eu iria falar com o árbitro após o jogo. E como eu fui rapidamente, o auxiliar acabou me segurando, eu tentei me sair dele. E na verdade eu só iria falar com o árbitro sobre uma decisão de campo que aconteceu que o meu Oliveira se equivocou e os vídeos estão até na Federação Paulista para isso. Só queria saber o critério que foi usado. Quando meu auxiliar me segurou para não deixar eu chegar me aproximar, e o árbitro, como estava muito longe, pode ter interpretado isso de uma maneira agressiva. Mas de modo nenhum foi de uma maneira agressiva, eu só iria contestá-lo para saber do critério que foi usado num lance que foi fundamental na partida. Eu somente disse que de maneira nenhuma eu agi de maneira agressiva. Perfeito. Agora o Marcelo, né? Para dois filhos.
Bom dia a todos, sou o Marcelo França, sou preparador físico do São Bento. Eu venho aqui falar sobre minha expulsão contra o Taubaté no Paulistão Série 2. Naquele momento do pênalti, eu saio realmente em direção do bandeirinha para falar para ele, fala para o Guilherme, que não foi pênalti. Em nenhum momento faltei com respeito com eles, não fiz nenhum xingamento, então uma admiração e respeito pelo indivíduo, pelo ser humano. Eu tenho que entender e respeitar, cada um tem uma opinião, cada um tem uma interpretação. O quarto árbitro veio até mim, chamou o árbitro e expulsou. Nem foi o Guilherme que me expulsou, né? O quarto árbitro foi o Marcelo, pelo gesto, né? Que você fez, você saiu da sua área e veio conversar com a bandeirinha. Então, mas você é um cara educado, você é um cara que não xingou. Eu só espero que você entenda a minha expulsão, a sua expulsão. E aí foi nesse momento que eu fui até conversar deles pós-jogo, para ter um entendimento por toda a discussão, né? Porque se em nenhum momento eu xinguei eles, em nenhum momento faltei com respeito, os senhores podem até perguntar para eles, né, para os árbitros, principalmente para o quarto e para o bandeirinha, em nenhum momento eu xinguei eles, só comentei, não teve pênalti, não foi pênalti. E aí eles têm que deixar para não, só fica tranquilo, bem educado. A única coisa que se fez errado foi o gesto de ir até o bandeirinha. E aí naquele momento eu entendi, né? Não, tudo bem, eu pensei que eu tinha xingado vocês, faltado com respeito. E o único questionamento meu foi esse, né? Não foi pênalti. Tem mais outro Bernardo? Agora, vamos rever isso? Depois eu tenho que saber. Ah, tá, perfeito. Pega lá tudo, por favor, pode sentar na cadeira. Sempre aqui. A gente vai perguntar e você vai responder. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Você é atleta do São Bento há quanto tempo? Eu só joguei na escola, Entendi. Quantos anos você tem? depois é meu aniversário. Oh, parabéns. Parabéns. Qual que é a sua explicação do que aconteceu ali? Então, eu vou tentar como ocorreu o todo. O jogo acabou, a gente tudo, a gente foi fechado, fizemos, já tinha acabado o jogo, fechamos na roda, como a gente sempre faz, e aí fizemos a oração e acabou. Aí o outro zagueiro que estava jogando comigo, que até fez o pênalti, me mostrou o lance, e enquanto isso, estava tendo confusão do lado de fora do nosso vestiário, que era o muro, que eles falam que eu tenho que pular, que separa o nosso vestiário deles. O diretor Rony já estava ali junto com alguns atletas. E aí, quando eu vi o lance, eu saí para fora do vestiário. E quando eu saí para fora do vestiário, o diretor Rony estava batendo esse objeto de acrílico que eles falam que eu taquei na parede e falando, vocês vão pagar, vocês vão parar de roubar o São Bento, essas coisas do tipo. Eu me aproximei, me debrucei sobre o muro, me xinguei eles. Falei, olha, o que vocês fizeram, vocês rebaixaram a gente, vocês mandaram para aquele lugar. Mas em nenhum momento eu tentei pular o muro, porque se eu quisesse tentar pular o muro, eu teria pular o muro, mas não teria por que eu fazer isso. E não fui eu que taquei o objeto. Até por isso que eu vim até aqui, porque eu sei que é difícil estar na soma que eu taquei, eu fiz o possível. Depois o diretor Rony conversou comigo que tinha sido ele, mas que ele não poderia assumir publicamente, porque ele é o diretor do clube, e acabou que sobrou para mim. Eu tinha enviado uma testemunha para vir junto comigo, chegou, ele não tinha ninguém, me respondeu. E aí eu estou tendo que assumir isso, uma coisa que eu não fiz. Perfeito. O que o senhor falou? Que você falou que mandou para aquele lugar. Pode falar exatamente o que você falou. Falei que tinha contribuído para o nosso rebaixamento, porque o lance não tinha sido nada. Até a gente fechar e eu rever o lance, eu estava tranquilo. Depois que eu revi o lance e que realmente não tinha absolutamente nada, eu me exaltei. Mas em nenhum momento eu tento pular muro, nenhum, e muito menos taca um objeto de acrílico, eu nem sei que objeto é esse. Eu vi a pessoa atacando, mas não fui eu que taquei. Perfeito. E quem tacou? O Rony, diretor.
São Bento. Perfeito. Para mim, satisfeito. Doutor Tiago. Doutor Bruno. Sempre muito feliz. Doutora Fabiana. Também sem perguntas. Obrigada. Doutor Bernardo. Somente gostaria que você me ensinasse de onde que você estava e onde você veio do julgamento, onde você Estava estava. no Rio de Janeiro, cheguei o dia inteiro, peguei um ônibus 7h da manhã, aí São Paulo muito trânsito, né? Cheguei atrasado, saí correndo na rodoviária, eu saí do ônibus, era mais de 5 horas já, saí correndo para poder comparecer aqui. Vou fazer uma pergunta. O senhor continua tendo contrato com São Bento? Não. Perfeito. Dispensar? Sim. Obrigado, senhor Ribas. Pode ficar aguardando aqui. Bernardo, o que mais tem, gente? Para tentar trazer mais força para o depoimento dele, no sentido de que não teria sido ele quem teria arremessado esse de arbitragem. Quem que seriam essas testemunhas? São dois atletas que estariam juntos com eles ali, juntos com o Vinícius no momento dos fatos. Entendi, perfeito. Doutora Fabiana? Desculpa, você fica que não era. Não, exatamente. Aí, Então vamos ouvir. Fala, tudo bem? Aqui é o Marcos Falcoski, goleiro de São Bento. Eu estive presente no jogo contra o Taubaté. Eu estava como suplente no dia. E falar um pouco do que aconteceu no pós-jogo. Pós-jogo a gente estava muito aflorado pela performance do árbitro que tem interferido no resultado final. O Vinícius, zagueiro, como eu chamo ele o tempo inteiro comigo, por mais que ele estava com os ânimos um pouco aflorados, ele não saiu do meu lado. Em nenhum momento a gente agrediu alguém, em nenhum momento a gente tentou agredir árbitro ou adversário. A gente teve um nosso momento ali de mais estresse dentro do vestiário, porém a conduta nossa sempre foi ali de ser pacífico, ser calmo, por mais pelo resultado adverso foi que nos prejudicou. O Pós ele não tomou nenhuma atitude ali, agressiva ou desrespeitosa pelo árbitro. Se alguém fez, foi alguém do staff do São Bento. Não sei quem, porque nesse momento eu e o Pós a gente estava dentro do vestiário. Então, se alguém tomou alguma atitude que agrediu o árbitro, alguma coisa, não foi a gente. E, enfim, estou deixando aqui meu depoimento. Peço desculpa pelo local, que eu estou um pouco na correria aqui, mas enfim, tá bom? É isso, gente. Da minha parte, foi isso que aconteceu. E é isso. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, aqui da Fundal Atlético Guilherme Santos Conelli. Estive presente no dia, no ato do jogo contra o Taubaté. Não vou lembrar o certo a data, no momento, mas após o jogo, eu, após ser desescado, desolado, né, cabeça baixa, após todas as ocorrências que ocorreram na partida e também após um descenso, né, confirmado, eu acabei vendo todas as situações do que se ocorreram. E os ânimos estavam bem exaltados, porque se tratou de uma situação grave, um erro grave, né, que acabou prejudicando totalmente nosso clube na partida, clube a qual defendíamos. E eu vi o Pós, como tem tantos outros, né, diferindo palavras, né, e xingamentos, pois eu, quando acabou o jogo, fiquei de cabeça baixa, reto ali, durante os estádios, não sei se você conhece o estádio ali onde foi o jogo, mas eu fiquei bem reto ali e muitas pessoas dirigiram palavras, né, xingamentos, obviamente, né, para os ânimos estarem excedidos para a arbitragem. Foi um erro, eu acredito que todo mundo vai errar, mas uma convicção que foi o erro e como foram as coisas, para a gente ter tido descenso e tal, as coisas meio que fugiram do controle. Eu não vi em nenhum momento o atleta, eu estava num local e eu não vi o atleta após jogando alguma coisa na arbitragem, tendo alguma agressão física, e sim só xingamentos com palavras e atos verbais, até pela situação do momento, né? Cada um acredita que reage de uma forma para a situação. Infelizmente, não foi algo que a gente gostaria que acontecesse, né?
por causa que eu convivi ele no dia a dia, uma pessoa super tranquila, que nunca deu problema, até se vocês falarem com o pessoal aqui do clube e tudo mais, vocês vão ter a mesma ciência que eu, a mesma resposta que eu estou dando. Então, a gente foi muito no calor do momento, que a gente estava muito triste por tudo que tinha acontecido e, infelizmente, com uma situação que, infelizmente, mais uma vez, falando da arbitragem, mudou o rumo do jogo, que estava totalmente controlado, estava totalmente correto por parte da arbitragem. E o erro capital desse acabou mexendo com os nossos nervos. Obrigado, você me entendeu. Obrigado, doutor Bernardo. Então, doutora Fabiana está falando. Obrigada, presidente. Bom, uma situação bem singular aqui. Eu queria agradecer o Vinícius, parabenizá-lo por ter vindo até aqui e pela sua honestidade também. Acho que é muito importante, né, que a gente tem esse acervo aqui probatório produzido. Ainda assim, presidente, eu entendo que, de fato, o Vinícius, ainda que se leve em conta a justificativa aqui, até ele dizendo que não foi ele que arremessou o objeto, que ele não tentou pular o muro, aqui na denúncia tem justamente proferido palavras ofensivas à equipe de arbitragem que ele assumiu que ele fez. Então, eu reitero aqui os termos da denúncia, porque está justamente pelo artigo 258, parágrafo 2º, né, inciso 2, e, inclusive, já levando aqui para os outros 2 denunciados, eu acho que é importante, nesse caso, a gente olhar para essa exaltação pós-jogo, porque ela é muito perigosa, né? E essa semana mesmo, semana passada, na verdade, a gente teve uma prova disso no jogo, por sorte não num campeonato aqui na Federação Paulista, na Federação Mineira, mas uma situação ali muito grave que poderia ter tomado proporções estratosféricas e inclusive com relação à torcida. E eu acho que essa exaltação pós-jogo, e acho que o vídeo, na verdade, trazido deixa claro que houve essa exaltação tanto por parte do técnico quanto por parte do preparador físico, e isso vai inflamando os jogadores e muitas vezes leva a condutas mais graves até por parte da torcida. Então, reiterando aqui o agradecimento ao atleta por ter vindo e prestado seu depoimento, eu acho que é necessária a punição em relação aos condutas que foram denunciadas aqui, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Fabiana. Doutor Bernardo. Obrigado pela palavra, presidente. Sendo minha primeira manifestação, cumprimento a todos, em nome da seriedade, cumprimento a todos em nome de Vossa Excelência. Iniciarei de maneira até breve, entendo que é um ato mais simples, mas para já deixar isso defendido em relação ao denunciado Marcel, a defesa entende que a própria anotação da súmula da partida não teria capacidade de caracterizar uma infração disciplinar. E não estou dizendo que a equipe de arbitragem errou na anotação. É o tipo de discussão que a defesa entende que o árbitro decide em campo para manter ali o controle que ele entende necessário, mas não há necessariamente uma infração disciplinar nisso. Tanto que não traz as palavras que teriam sido ditas. Com a decisão de campo, isso já é suficientemente capaz de punir o denunciado, punir, educar, sem força de infração disciplinar. O depoimento dele corrobora isso, as imagens também, que não houve agressividade ou violência, portanto, pede que ele seja absolvido da denúncia. De maneira subsidiária, a aplicação de advertência tão somente. Com relação ao técnico Wilson, a imagem mostra que ele estava muito distante da equipe de arbitragem, ele até realmente se dirige correndo em direção à equipe de arbitragem, mas rapidamente o seu colega de comissão técnica segura, a turma do queixadiço leva para o lado, enfim, não há uma infração disciplinar ocorrendo ali, porque ele não consigo ver no ato dele um ato contrário à ética ou à disciplina esportiva, porque ele não chegou a fazer nada. Ele iria sim questionar a equipe de arbitragem, como ele mesmo destaca no depoimento dele, mas não há uma infração disciplinar consumada aqui. Então, a defesa entende que, nesse caso, o denunciado também deve ser absolvido por não haver tipificação,
ou de forma subsidiária, que seja levado em consideração um critério talvez de tentativa, que o próprio CBJD estipula que a pena será aplicada em metade do que seria a punição da infração disciplinar, e nesse caso, então, justificaria uma conversão em advertência. Esse é o pedido que faz em relação ao uso. Agora sim, entrando ao caso mais delicado desse processo, da denúncia feita em relação ao atleta Vinícius Pós, o primeiro de tudo é tentando demonstrar boa-fé em relação a isso, porque foi feito um pedido prévio de retificação de súmula. Nós temos um e-mail enviado até mesmo pela assessoria do atleta à Federação Paulista de Futebol, o extrato do protocolo e também o número do protocolo que teria gerado esse pedido administrativo de retificação de súmula. Para que isso, em conjunto com o depoimento do atleta e as testemunhas, demonstrem que, de fato, não foi ele. Porque é muito difícil você provar, em sentido contrário, uma anotação como essa de súmula, de que não foi alguém que fez um ato como esse. Então, a defesa entende que esse conjunto de provas, tanto os pedidos prévios de retificação de súmula, como também o depoimento do atleta que se deslocou do Rio de Janeiro para cá, e é fato, isso não exime nenhuma responsabilidade, né? Mas ajuda a demonstrar a seriedade com que o atleta entendeu esse julgamento, se dirigiu até aqui, prestou seu depoimento com sinceridade, reconheceu que de fato houve ali uma troca de ofensas, mas não do modo como está sendo imputado a ele na súmula da partida. Então, tudo isso para dizer que o atleta ele entende da sua responsabilidade, mas não merece ser punido por um ato que não praticou e, portanto, a defesa pede que seja levada em consideração a proporcionalidade do seu ato, que é uma manifestação de resignação, sim, talvez ele tenha se cedido, mas a expulsão dele também já é uma punição. Importante dizer que ele, com a expulsão, fica uma partida automaticamente suspensa, mas foi o jogo da eliminação do São Bento. Então, a defesa entende que aumentar essa penalidade já seria algo desproporcional dentro dos limites do ato que ele cometeu. Então, pede que seja levado tudo isso em consideração, principalmente a condição de primariedade dele, para que a pena dele seja convertida em advertência dentro do artigo 258. Essa é a manifestação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Thiago, eu vou sugerir que nós façamos a decisão do julgamento só para ter um caso muito específico e dois casos diferentes, muito semelhantes, só para ficar mais fácil o nosso entendimento aqui. Obrigado, doutor Bernardo. Prioridade. Obrigado pela presença aqui, é realmente sempre muito importante. E hoje está sendo muito mais importante a presença e o esclarecimento tanto do atleta quanto pela defesa. E é tão interessante porque, lendo a súmula, eu tinha, e o da Procuradoria tinha na minha cabeça uma outra imagem, uma outra sensação, inclusive, em relação aos fatos. E em relação ao Marcel, o preparador físico, e o técnico, presidente, eu vou acolher o pedido da defesa e absorver os dois, porque realmente, em relação ao seu Marcel, ele, pela descrição, ele não comete realmente uma infração disciplinar. Ele reclamou da decisão da arbitragem e até pelo vídeo mostra o gesto que ele fez de não era pênalti de uma maneira quase com uma indignação do que estava acontecendo, porque estava próximo também ao lance. E punir um sentimento de satisfação não é o intuito tanto do artigo quanto do código. Então, por esse motivo, mesmo levando em consideração que ele é reincidente no 258. E era esse o detalhe que eu queria entender para a aplicação de qualquer tipo de punição. Mas, nesse caso, ficou muito claro que eu entendi da mesma maneira, não cometeu nenhuma infração disciplinar, por isso eu apoio o pedido da defesa e absolvo o seu Marcel, preparador físico, sem oposta de voto.
Do Wilson também eu vou colher pela realmente ser muito parecido os dois lances. O técnico vai em direção rápida, mas a gente entende por quê, porque a comissão técnica está muito longe dele. Então ele vai, o companheiro de equipe está talvez entendendo o que poderia acontecer, quis afastar, já para evitar qualquer tipo de infração disciplinar. Então, por esse motivo, eu também acolho o pedido da defesa e absolvo, no próximo voto, a absolvição dos dois membros da comissão técnica, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Eu compartilho da mesma opinião e voto com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Eu quero dar os parabéns tanto ao doutor Fabiano quanto ao doutor Bernardo, mas acolhendo aqui o que o doutor Bernardo falou, acho que ele explicou de maneira ímpar. Eles foram expulsos para conter os ânimos, mas eles não fizeram nada de errado. Exato. Né? Correr de maneira agressiva, eu queria saber como isso acontece. Enfim, eu só gosto de pensar no meu filho imitando o dinossauro. Agressivo. Então, proclamando aqui, por unanimidade, tanto Marcelo Souza França quanto o Raimundo Júnior foram absolvidos. Agora vamos para o julgamento do Vinícius. Em relação ao Vinícius, presidente, de novo, se não houvesse explicação, aplicação de provas, o pedido para retificação da súmula, uma cena que arremessar um objeto de acrílico contra a comissão de arbitragem realmente beirou ali talvez um outro artigo do Código. Porém, o próprio Vinícius ele reconheceu os xingamentos. Então, ele se encaixa perfeitamente dentro do acordo. E eu entendo também o ânimo dos atletas no final da partida, ainda mais como o Vinícius comentou, que após ver o lance do pênalti, isso ainda deixou ele ainda mais indignado. Não justifica ter ido até a arbitragem para proferir qualquer tipo de xingamento, dentro desse contexto tão difícil que foi o final da partida com o descenso do São Bento. Por esse motivo, presidente, minha proposta de voto, eu até acolhi o pedido da defesa pela advertência. Mas o fato é que o atleta ele reconhece que xingou, e obrigado por você ter comparecido, imaginando que a viagem do Rio de ônibus não é fácil, realmente é bem longe, e sendo seu adversário. Não queria te dar esse presente, na verdade. Minha proposta de voto era de uma partida de suspensão, mas eu deixo aos senhores a dosimetria final. Nessa proposta de voto, presidente. Só queria, antes de o senhor terminar seu voto, a respeito do que ele trouxe aqui do diretor. Isso aí me incomodou bastante, para dizer o mínimo. Não sei o que o senhor queria ver e pensar alguma coisa. Confesso que também me incomodou um pouco o fato de ser diretor e não estar aqui presente, inclusive, para... Mas não é só isso. Ele disse aqui que o diretor pediu para assumir. O que ele falou aqui é muito grave. Muito grave. Por isso que eu estou insistindo. Presidente, vamos discutir. Pega o doutor Bruno e queria ouvir vocês dois. Por favor, doutor Bruno. Então, senhor presidente, é que... Desculpa. É um ato que beira aí a falta de ética, né? No esportivo. Eu acho que talvez seria o caso de, eventualmente, caminhar para a procuradoria, caminhar para o órgão competente para... Perfeito. Então, tá bom. E no voto da reação ao Vinícius? Então, senhor presidente, aqui com relação ao Vinícius, eu ouso divergir, mas só com relação à dosimetria da pena, já que o doutor Thiago deixou aqui para a gente discutir, porque além da primariedade do atleta, eu acho que a confissão também é um ato de lealdade conosco. Aqui, algo que não foi feito pelo staff do clube foi feito por ele. Então, eu acho que
uma advertência, substituir, né, a pena de uma partida por advertência seria, ao meu ver, mais justo. Obrigado, Bruno. É um caso que me chamou muita atenção, né? Semana passada tivemos o caso da esfirra, e agora toda vez que eu vejo, quase toda vez que eu vejo aqui, tem uma coisa nova, uma mais bizarra que a outra, né? Esse foi bastante bizarro que aconteceu. Até o público se manifestou, não sei se vocês repararam, que foi uma coisa meio forte. Enfim, quanto ao técnico do preparador, nós já falamos, né? Eu concordo no número de grau com o que foi tratado aqui, né? Ele corajosamente veio aqui, gastou o dinheiro dele para vir do Rio até aqui, né? Deve estar procurando outra equipe para jogar agora, né? É um período difícil, né? O São Bento acabou de ser rebaixado para a Série A3, né? Nem sempre vai jogar a Copa Paulista. E ele veio aqui no dia do aniversário e trouxe, pelo menos, a verdade dele, que pouca gente vem aqui fazer e dar cara a tapa nesse sentido. Então, isso também tem que ser ressaltado. Quanto à questão da clínica, não posso dizer que cravar que é verdade o que ele falou, mas acho que deixou todo mundo aqui em dúvida. Do xingamento, ele próprio confessou que xingou, então aí fica claro que tem que haver um tipo de condenação em relação a isso, mas eu concordo com a divergência e voto pela uma suspensão do jogo com vertical de advertência, mas acho que nós três também chegamos aqui ao ponto de que é importante mandar alguma coisa para a Procuradoria para que ela faça devida trabalho em relação ao que ele trouxe aqui. Inclusive, uma das testemunhas também corroborou com o que foi trazido. A primeira testemunha falou, o segundo não. Mas a primeira testemunha corroborou de uma forma um pouco mais tangente, mas falou. Então, acho que é importante ficar claro que essa comissão está comunicando à Procuradoria, aqui por meio da doutora Fabiana, do fato trazido e isso tem que ser investigado. Então, procuramos o resultado. O atleta Vinícius Foz Vilas Boas foi condenado no artigo 258 para o segundo inciso 2 do CBJD, por maioria, a uma partida de suspeição, com devida advertência, com a unanimidade para mandar algum tipo de documento, ofício, à Procuradoria para investigar o que foi trazido aqui por ele. Esse é o resultado. Seu Vinícius, muito obrigado, viu? E feliz aniversário, muita saúde, felicidade e sucesso na sua carreira e na sua vida. E boa viagem de volta para o Rio. Agora o processo 145. Isso. Processo 145, Penapolense contra Bosque de Assis. O denunciado é Luiz Henrique da Silva de Carvalho Lino, atleta penapolense, no artigo 254 para o primeiro, inciso 2, perdão, doutor Thiago, é o relator, tem a palavra. Obrigado, presidente. Contato seja denúncia oferecida em face do atleta Henrique da Silva. Razão suposta para o artigo 254, parágrafo 1º. Conforme o que foi relatado, na súmula, o atleta denunciado foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo por desferir uma joelhada no rosto do atleta adversário, Felipe Alberto Faria Dornelis, durante disputa de bola, com uso de força excessiva. O atleta atingido recebeu atendimento médico no local, mas conseguiu permanecer na partida. Eu só queria registrar um detalhe, que no corpo da denúncia sempre foi feita a referência ao inciso 2 para o primeiro 254, mas no pedido final a Procuradoria requereu condenação pelo inciso 1, que é a força incompatível. Então, acho que Eu reclamei também. mas é pelo 1, pelo faz sentido. 254, no geral. Não, só para fazer esse é o relatório, presidente. Doutor, tem provas a produzir? Na verdade, na nossa defesa, eu fiz um esqueleto do lance, mas eu tenho um vídeo também. Perfeito. Eu acho que vai dar uma. O caso anterior, você lê a sua mão, uma coisa. Pega o microfone, por favor, doutor. Doutor, eu só queria fazer um detalhe. O documento juntado à defesa é esse aqui, ó. É outro documento. Não é algum processo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não. Mas, de qualquer forma, eu faço agora oralmente. Tá ótimo. Eu queria chamar então especial atenção, tá? No caso, seria o atingido com a camisa 11.
Então, acho que mesmo aí eu acho que não tem ninguém. Né? Não, isso você vai usar a lista. Esse só consta o documento. Desculpa, senhores. Aliás, até eu comentei que eu já olhei todo mundo, porque assim, lá no da purificadora. Não entendi, foi ué. Não, o pior é que era uma ação que eu estava fazendo, eu tinha terminado a descer, porque eu tinha que sair. Eu vi até comentei que eu tinha uma audiência presencial hoje. Ganhou, doutor, esse aqui da purificadora? Essa bonificadora é interessante, porque me surgiu uma dúvida. A primeira vez que eu vi um apontamento do Será era Vamos sempre interpretar. Então, o suspeito do julgamento 145, processo 132/2026, Colorado Caeiras contra São Carlense, Paulista 4, denunciado é o Cauã Aldana Cruz Martins dos Santos, do Colorado Caeiras, no artigo 250, para primeiro inciso 1, relator doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Processo 152/2026, válido pelo Paulista 4, entre Colorado Caeiras e Grande São Carlense, jogo realizado no dia 28 de fevereiro de 2026. Aqui é um processo disciplinar instaurado em face do atleta Cauã Aldana Cruz Martins dos Santos, como custo no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, posto que, conforme consignado na súmula pelo árbitro da partida, o atleta denunciado foi expulso mediante exibição de cartão vermelho por impedir oportunidade de gol dentro da área, conforme descrito na súmula da partida. Assim, restou denunciado como custo 250, consigno que o atleta é primário e profissional. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutora, você tem provas a produzir? Não? Doutor Fabiano. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar aqui os termos da denúncia. Eu acho que a descrição contida na súmula é bem clara e se amolda perfeitamente aqui ao inciso 1 do artigo 250, impedir a oportunidade clara de gol. Obrigada. Obrigado, doutora Fabiano. Qual é o nome da doutora? Jennifer, fica a palavra toda sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Senhores, Procuradoria, Secretaria dos Marcos. Bem, eu vou ser bem breve aqui, no caso exposto. O atleta ele foi expulso, né, porque ele pediu ali uma oportunidade de gol. Eu vou ressaltar que ele é primário, não houve pressão, não houve agressão, nem violência contra o atleta adversário, não houve também necessidade de assistência médica ou de instituição. Quero ressaltar isso, e pela proximidade e a razabilidade, eu gostaria de pedir a absolvição, subsidiariamente, a conversão em advertência e, caso esse não seja entendimento, pela pena mínima dos CPJ. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Thiago. Doutor Bruno, perdão. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar as grandes manifestações. Aqui não houve nenhuma prova capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula da partida. Então, entendo caracterizada a infração ao atleta, como curso no artigo 250 do CBJD. E com relação à dosimetria da pena, senhor presidente, eu proponho aqui o voto pela aplicação do mínimo substituído por advertência em razão da primariedade do atleta. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Thiago. Com relator, presidente. Também voto com o relator. Então, no processo 132/2026, o atleta Cauã Aldana Cruz Martins dos Santos, do Colorado Caeiras, foi condenado a uma partida de suspensão convertida a advertência. Obrigado, doutora Jennifer. Podemos voltar no 4-5? Então, tá bom. Doutor? Deu tempo de sair um pãozinho quentinho? Uau! É uma palavra. Sabe o que é pior? É um patrocinador do clube aí. Só para que o pessoal já desfia, que ninguém estava aqui nessa casa. Agora a Paula e o João
num jogo no Desportivo Brasil e Rio Grande Americano, em Porto Feliz, jogaram uma esfirra lá no campo. E dava para ver direito que era uma esfirra mesmo. De carne. Aí a doutora Joana estava relatando um processo, o meu relator comecei a rir. Eu falei assim, ela deve estar achando que eu estou rindo dela. Quando ela viu assim, ela... Doutor, da palavra. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir perdão por esse inconveniente, agradecer a compreensão, o carinho de todos aqui. Eu vou ter que chamar a pessoa atenção para. Só deixar o nosso nome para ver que era uma jogada. Acho que é isso aí. Não, mas... não, acho que ia estar na frente. Alguém já chegou lá agora. Era uma rebatida para cima. Camisa 1 vem para disputa, o zagueiro está com a intenção de rebater para frente. Alto. Ele é alto, pulou alto. Por isso que ele é alto, de 93 de altura. Isso pegou na cabeça. Na verdade, assim, o camisa 1 ele se dispõe a uma disputa claramente aérea, e no momento algum faz a movimentação da disputa aérea. E quando ele chegou, o meu zagueiro já está pulando com a intenção de rebater para frente. Não estou aqui para discutir a questão de campo. Até, inclusive, milito a favor do meu atleta que não houve nenhum xingamento, ele já é louvável. Mas, no lance, e é uma argumentação da minha defesa, o único que não o artigo fala é uma jogada violenta, imprudência, temerária. No caso, o único que faz um gesto compatível com a jogada é o Luiz Henrique, tá? Que vai para uma disputa aérea com um sentimento de voltar a bola para o ataque. Aí, no momento algum, houve qualquer intenção de agressão, isso é muito nítido, simplesmente uma disputa de bola, onde ele está tentando rebater a bola para frente, e a mecânica corporal dele é absolutamente compatível com o lance. Perfeito. Obrigado, doutor Fabiano. Obrigada, presidente. Agradeço aqui os esclarecimentos da defesa. Eu vou reiterar os termos aqui da denúncia pelo inciso 2, mas vendo o vídeo, realmente acho que houve ali tanto uma ação temerária e imprudente, quanto um emprego de força incompatível nesse salto. Poderia ter sido um desfecho ainda pior. Então, reitero aqui exatamente os termos da denúncia no 254, parágrafo 1º, inciso 2. Obrigado, doutor Fabiano. Doutor, a palavra é sua. Senhor presidente, eu vou cumprimentar a todos, agradecer novamente a paciência e o carinho, senhor muito a Paulo Cabral comigo. Eu só tomo a liberdade de discordar da procuradora, porque quem se desloca por mais de 10 a 15 metros, está na intermediária até o centro do campo, é uma atleta do Vossi. O meu zagueiro, ele está na posicionado para fazer uma jogada aérea, tá? No sentido de rebater para o ataque. Como eu costurei demonstrar a defesa, o gesto técnico dele e o movimento corporal é absolutamente compatível com o lance. Tá? O que não se espera é que alguém que vá com uma disputa claramente aérea não faça essa disputa aérea. Pode ver, inclusive, que o atleta já vai para o choque. É um zagueiro de 1,93, o atleta é baixo, só que aí o contato é natural. Porque quem está em progressão contra o zagueiro é o atleta do Vossi. Então, por isso que eu peço, em primeiro grau, a absolvição, porque, independente da decisão de campo, eu não consigo enxergar no ato do atleta uma ação violenta ou temerária, mas sim um lance de jogo no sentido de um zagueiro, que é o que se espera dele, levar a bola para frente com uma mecânica corporal compatível com a conduta. Não seja esse entendimento dos senhores, seja aplicado até uma partida e, se possível, conversão em advertência. Obrigado, doutor. Doutor Tiago. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor, pela defesa. De novo, lendo a súmula, é assustador um pouco pegar no pescoço, imaginando como que seria a cena. Assistindo a cena, dá para entender o contexto, a mecânica, o tamanho dos atletas. Porém, eu entendo sim que o artigo 254, quando ele fala seu inciso, ação temerária ou imprudente,
Imprudente porque ela pode, mesmo sem a intenção, o atleta, o zagueiro não tinha a intenção de acertar o joelho no pescoço do atleta. Porém, ele teve uma atitude, uma ação que, pelo seu tamanho, ele olhando para a bola, não reparou que o atleta também ia para o embate. Não foi para o embate, daria-se tempo de talvez abrir a perna, olhar um pouco para baixo, segurar o atleta. Não, de alguma maneira, machucar esse adversário. Por esse motivo, presidente, eu ainda entendo que cabe o 254, porém, vou atenuar o caso por conta da falta de intenção do atleta em cometer qualquer tipo de lesão, um ato lesivo do seu companheiro. Por isso que, nesse sentido, eu aplico uma pena de partida de suspensão, mas já, como ela já foi cumprida, fica o atleta somente com essa partida. Esse é um ponto de voto, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Bruno. Obrigado, presidente, como relator. Também voto com o relator. Então, no processo 145/2026, o atleta Luiz Henrique da Silva de Carvalho Lino, do Penapolense, foi condenado a uma partida de suspensão já cumprida, no artigo 254, para a primeira, inciso 2. Novamente, obrigado. Obrigado. Tudo bom. Até mais. Boa sorte para a padaria. Opa! Eu só vou propor, diante do fato que eu sei que sabemos que a doutora Fabiana está saindo daqui a pouco, que nós julguemos agora com o próximo 2 processos do Paulista 3, porque se ficar para a semana que vem, a jantar estará na última rodada do campeonato. Então, farei essa inversão. Podemos? Todos esses? Rapidinho isso aqui. Vamos para o 4-1, então, Francana e Rio Branco. O denunciador foi Nós de Carvalho, do Rio Branco, 250, artigo 250 para a primeira, inciso 1. Relator, doutor Thiago. Obrigado, presidente. Está sendo oferecida com face do Rio Branco. O senhor Edson Evangelista de Carvalho, atleta do Rio Branco. Por suposta infração ao artigo 250, parágrafo 1º, por impedir, portanto, de cada de gol em partida ocorrida pelo Paulista 3, conforme considerado acima, o atleta foi expulso aos 7 minutos do segundo tempo pelo acúmulo de 2 cartões amarelos. O primeiro cartão foi aplicado por ação temerária. A segunda infração, o atleta, ao disputar a bola, deu um tanto de maneira temerária nas costas do adversário, recebendo o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Sim. Eu acho que esse aqui será um caso de relatório e voto. Eu sou de doutor Fabiano. Ah, é? Então tá bom. Mas depois fica. Tem vídeo? Esse é o relatório. Vamos ver o vídeo? Campo maravilhoso. Francana, acesso precisa. O lance foi aquele. Guardei. Doutora Fabiana. Presidente, eu reitero aqui o termo da denúncia pedindo pela condenação. Perfeito. Obrigada. Doutor Thiago, já faço o resumo da defesa e parta para o voto, por favor. Obrigado, presidente. Em resumo, a defesa é que o atleta já cometeu somente um lance normal de jogo, sendo entendido, inclusive, como um lance meramente uma punição cartão amarelo, e
Todo motivo de ter o segundo cartão amarelo, automaticamente foi expulso. Nesse sentido, pega a percepção do atleta, mesmo que não praticou jogada desleal ou hostil, se não for entendimento, o benefício do artigo, o parágrafo 2º do artigo em questão, para substituição da pena pela advertência, ou então pela pena mínima. Presidente, o segundo cartão amarelo, mesmo olhando o lance, eu também entendo que não é, nesse caso, ainda mais que foi uma trombada. Deu para ver que realmente foi uma trombada normal, lance normal de jogo. Eu peço pela absolvição do atleta. A punição administrativa já está suficiente para ele. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, com o relator. Também voto com o relator, então, no processo 141. O denunciado Edson Evangelista Carabalho do Rio Branco foi absolvido por unanimidade. Próximo processo, 142/2026, Itapirense contra Rio Claro, Paulista 3. O denunciado é Lucas Rosato Cancian, preparador físico Itapirense, denunciado no artigo 250, parágrafo 2º, inciso 2, e também no 243C, ambos CBJD. Doutor Bruno tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. A processo disciplinar instalado em face do senhor Lucas Rossato Cancian, por incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD, bem como no artigo 243C do CBJD. Isso porque, conforme consta na súmula da partida, o senhor Lucas foi expulso por reclamar de forma ofensiva e insinuante contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, abre aspas. Agora vocês dão a falta. Olha o que vocês fazem. Deixa de marcar uma falta aqui e acontece isso daí. Vocês são os bichos. Fecha aspas. Após a exibição do cartão vermelho, dirigiu-se de forma agressiva e intimidatória em direção ao quarto árbitro, questionando o motivo da expulsão com o dedo em riste e postura exaltada. Na sequência, proferiu as seguintes palavras, abre aspas. Por que eu fui expulso? Quero ver o que vocês irão colocar na súmula. Vocês são horríveis. Vou pegar vocês. Vamos nos encontrar. Fecha aspas. Assim, estou denunciado com recurso no 258, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2, e com recurso no artigo 243C do CBJD. Consigno que o senhor Lucas ele é primário, a prova de áudio juntada nos autos, bem como defesa escrita. Vai lá, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Vamos ao Isso. Só explicando, esse é um áudio que, em tese, o preparador físico ele gravou no segundo tempo inteiro da partida. Na defesa, ela conseguiu o seguinte: durante o intervalo, o denunciado foi alertado pela equipe de arbitragem que seria expulso caso ele reclamasse durante o segundo tempo, com o intuito de que poderia ser objeto de equívoco no registro da súmula da partida. O denunciado gravou com o seu celular tudo que foi dito desde então. E aí ele traz 1 hora de áudio. Só que os fatos se deram aos minutos 59 até 1 minuto e 2, que é o que a gente vai ouvir nesse momento. Viu? Aí não tem falta certa, cara. Viu nada, viu? Tu viu? Porra! Cara, vocês viram que dá uma falta aqui que ela mandou voltar e saiu jogando. O que eu fiz? Eu ofendi você? Eu te ofendi? Eu ofendi você, eu estou errado também? Me dá um tipo pro senhor. Me dá um tipo pro senhor, faz isso. Me dá um tipo. O que tu vai botar na súmula? O que tu vai botar na súmula?
Que barulho de você vergonha, né? Você vergonha. O livro fica na verdade. Não, ele tá se matando do livro, porra. Não. Seu lugar é lá fora. Não dá um tiro, que filho você? Não, o que você vai fazer? Me diz que vai botar na sua. O que você vai botar na minha? Você não dá pra ver. Eu tô muito que tu gosta, tá? Vocês são ruins, eles são ruins, eles são ruins qualquer agora. Nossa senhora, que bicho. Presidente. Mais uma prova para dizer? Ah, agora entendi. Dá para poder, Estou sabendo. Presidente, mais um fato aqui curioso, né? Mas assim, produziu provas contra si mesmo na minha, na minha nobre opinião aqui. Acho que pode até ter alguma verossimilhança narrativa de que no começo ele não disse determinada palavra que constou na súmula, mas claramente ele desrespeita no final do áudio, que ele mesmo trouxe aos autos, ele desrespeita os membros da arbitragem, de modo que a Procuradoria vê absolutamente configurado aqui o inciso 2 do artigo 258. Ele não falou lixo, né? Aí. Especificamente, eu não Não chamou essa atenção, mas de outras coisas, né, doutor Bruno? Para resumo da defesa e já o voto. Obrigado, senhor presidente. Aqui na defesa, em tese, ela fala que não ocorreu as expressões utilizadas na súmula da partida, ela explica o áudio, né, como se deu a circunstância do áudio, e requer que seja o denunciado absolvido em ambas as imputações, ou, sem entendimento diverso dessa comissão, seja fixada a pena próxima ao mínimo, considerando a sua primariedade. Aqui, senhor presidente, com relação ao artigo 258, eu acredito que não há nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade. Inclusive, o próprio áudio ele corrobora com o que está escrito e com desrespeito com a arbitragem. Aqui eu até notei algumas frases que foram proferidas pelo preparador, e eu abro aspas, quer me testar, seu bom do pool, ele está tendo mau caráter, tu está mentindo, tu é sem vergonha, e dentre outras palavras que nós ouvimos aqui. Então, eu acho que resta, sim, caracterizada a infração ao artigo 258. Contudo, excelência, com relação ao artigo 243C, e aí aqui em que pese também a presunção de veracidade relativa que recai sobre a súmula da partida, não verifico nenhum elemento capaz de caracterizar aqui a infração ao tipo disciplinar. Aqui eu entendo que o tipo ele exige uma ameaça clara e concreta. E eu não vejo nenhuma frase aqui intimidatória. Tu vai ver lá, uma coisa assim. Então, só que consta na súmula da partida. Nesses teus autos eu não consigo. E mesmo que fosse, tu vai ver, alguma coisa nesse sentido, eu não entendo que essas palavras genéricas, vamos assim chamar, elas têm um condão de fato, assim, causar um temor à arbitragem. Então, eu entendo que as palavras elas se mostram genéricas, sem a promessa de um dano injusto, que é conforme está capitulado aqui. Então, eu voto pela absolução com relação ao artigo 243C e com relação ao artigo 258, eu condeno aplicando a pena de uma partida sem a substituição. É como faz o presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Thiago. Doutor presidente. Também com o relator, então, no processo 142 de 2026, o preparador físico Lucas Rosato Canciano foi condenado a uma partida de suspensão no artigo 258, processo inciso 2, e absolvido no 243C, ambos por unanimidade. Agora voltamos à pauta normal mesmo. A senhora não tá bom. Processo 139/2026, São Bento versus Linense,
O denunciado, do Paulista 2, perdão, o denunciado é o Flávio Miguel de Oliveira, do São Bento, no artigo 258, o relator doutor Bruno tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. A conversa de sinais trava em face do atleta Flávio Miguel de Oliveira, com recurso no artigo 258 do CBJ, desculpa, atleta não, bandeirinha, Gandula, Flávio Miguel de Oliveira, com recurso no artigo 258, posto que, conforme a súmula da partida, o Gandula, senhor Flávio Miguel de Oliveira, foi expulso, eis que retardou o reinício de jogo. Assim, a Procuradoria ela ofereceu denúncia, consigam que o senhor Flávio ele é primário, não aprova juntada nos autos, sendo relatório. Uma prova produzida, doutor Bedar? Doutora Fabiana. Obrigada, presidente. A Procuradoria reitera aqui os termos da denúncia pedindo pela condenação no artigo 258. Obrigado, doutora Fabiana. Doutor Bernardo. Obrigado, presidente. Apenas menciono a ausência de antecedentes em nome do denunciado para que seja aplicada a pena mínima. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui, excelência, inclusive em coerência à última sessão que eu estive presente nessa comissão em que o doutor Thiago, inclusive, era o presidente, teve um caso similar a este, em que a súmula da partida foi muito genérica, né? Ela só informa que o Gandula da partida ele foi expulso por, abre aspas, retardar o reinício do jogo. Mas ele não fala de que forma que foi esse retardamento, se foi segurando uma bola, se foi chutando a bola para fora, ou alguma coisa nesse sentido. Então, entende, excelência, por essa descrição genérica mesmo da súmula da partida, pela absolução do atleta, porque aqui a gente não tem nem como ponderar eventualmente a gravidade deste ato do Gandula, se foi um ato que exige uma pena mais dura, se exige uma pena mais branda. Então, em consideração a essa súmula da partida, eu voto pela absolução. Doutor Thiago, obrigado, doutor Bruno. Com o relator, presidente. Então, o doutor Bruno, acho que é a primeira vez que a gente faz julgamento de condução, né? Aqui eu já fui conhecido por ser, tipo, o carrasco dos verduras. Mas tem coisa que me irrita mais, que é súmula desse jeito. Então, eu concordo com o senhor e voto também pela absolução. Então, por unanimidade... Com pesar. Pesar. Não, pesar não. Súmula assim não dá, né? Todo respeito, concordo integralmente. Então, no processo 139/2026, o Gandula Flávio Miguel de Oliveira foi absolvido por unanimidade. Agora, próximo processo, 143/2026, Barretos contra Ecos, Paulista 4. Os denunciados são Barretos, artigo 9, inciso 3, combinado com o artigo 50 e 51 do REC, o Felipe de Paula Valente do Ecos, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, no 258B, CBJD, e o Ecos, no artigo 206, do CBJD, relator doutor Thiago, tem a palavra. Obrigado, presidente. Como a denúncia presidente contra os três denunciados, em relação ao Ecos, SAF, a equipe visitante retornou ao campo para o segundo tempo com 3 minutos de atraso em relação ao mandante. Ele entrou no campo às 17h03, enquanto o visitante retornou às 17h06, ocasionando 2 minutos de atraso no reinício da partida. Em relação ao senhor Felipe de Paula Valente, no final do primeiro tempo, Felipe de Paula Valente, preparador de goleiros da comissão técnica do Ecos, que não estava relacionado na súmula da partida, invadiu o campo de jogo, vindo do túnel do vestiário e proferiu as seguintes palavras ao árbitro principal, abre aspas, você é ruim para caralho. Coloca a camisa dos caras, fecha aspas. O denunciado foi identificado pelo delegado da partida. Em relação ao terceiro denunciado, Barretos, a agremiação realizou uma ação de marketing não autorizada no protocolo inicial da partida, cujos atletas entraram em campo utilizando bonés com propaganda da marca Italian House. Entendi. Então, ele. Uma aposta. Tem uma aposta, eu ainda no meio. Mas italiano com inglês Box. Isso é o artigo 51 do regulamento de competição. Exige formalização prévia para as ações de marketing. Esse é o relatório, presidente.
Tem vídeo, né? Prova de vídeo, mas não prova de Tem depoimento. Eu queria fazer um vídeo em relação à denúncia do membro da comissão técnica do ECOS, mas há prova de documento e prova do depoimento pessoal do presidente do Barretos. Perfeito, obrigado. Outro vídeo. Ele será expulso mais adiante, até tentando identificá-lo. Ele era o. Agora ele está atrás está de calção branco e de costas aqui da imagem. Ele será expulso na sequência aqui embaixo. Aqui é o presidente. Presidente Marcelo Barretos. Boa noite. Tentando resumir o máximo possível, o que ocorreu lá no jogo foi que, desconhecimento, né, a gente entendeu que usar o boneco, por conta de sol, essas coisas ali, na hora do início da partida, um dos nossos patrocinadores cedeu o boné. No momento da entrada dos jogadores, eu fui advertido, né, pelo não lembro se foi o gerente, o delegado da partida, estava os dois juntos, sobre o fato de eu ter a autorização ou não dessa ação de marketing. Aí eu me surpreendi, porque eu não via isso como uma ação de marketing, né? Até porque já é um patrocinador nosso. E ele me falou que aqui não teria que ter tido autorização da federação, eu não tinha autorização da federação, mas eu questionei se haveria algum problema, porque eles ainda estavam federados, ainda não tinha iniciado aquela situação dos atletas estarem em campo, eles estavam federados, dando a mão com as crianças lá de fora. Eu não sou o gerente ou diretor da partida, que eu não sei como funciona cada um dos dois. Ele me falou que não haveria problema, eu perguntei se teria tirado alguma coisa, e que ele teria que relatar o fato, né? Mas que não ocorreria nada de grave, né? Que eu provavelmente seria advertido pela federação, mas que ele não morreria em qualquer tipo de punição. E foi o que ocorreu em relação à federação. Agora, no meu ponto, né, da atitude de defesa, é de que quando ele me orientou, eu questionei sobre de nem eles entrarem com o boné. E quando me foi colocado numa situação que não levaria a algo grave, a gente deixou, porque até porque era um boné, eu não sabia que isso poderia ocorrer algo mais grave. Então, assim, a atitude de defesa foi um látigo até do grupo, porque realmente a gente não entendeu aquilo como uma ação de marketing, simplesmente um boné do patrocinador que já leva o seu nome no nosso uniforme. E o que deixa chateado pelo clube, da comissão, que o clube nunca tomou essa ação de marketing, né? Ele sempre respeitou muito a federação, aquilo que ele pôs no regulamento, e agora podemos correr o risco de tomar uma multa ou tomar um tipo de penalidade por algo que a gente, se tivesse sido orientado de maneira correta e não simplesmente ter tido um indicativo de que haveria apenas uma advertência simples, né, para que não ocorra de novo, e jamais eu imaginaria até que isso fosse levado para o TJD. Tanto é que a Federação Paulista, tem uma medida que o nosso defensor vai aguentar isso, ela nos deu uma advertência, né, porque foi algo muito simples, né, como criança, né, que entra no estádio, depois se boneco está dado, tirado, nada, a intenção não foi nada nesse ponto de tirar qualquer tipo de vantagem ou prejudicar uma coisa da federação do infringir regulamento. Então, o que a gente pede é que seja levado isso, né? Porque jamais foi para tentar tirar vantagem, e a gente teve, por parte desses funcionários, desse delegado e gerente de operação, não lembro o termo que se usa, se ele tivesse, no momento que eu pedi, falado não tira o boné, ele tinha tirado, porque ele não tinha nem iniciado a partida. Então, assim, eu peço que isso seja bem elevado na questão do critério de processamento que a gente teve no banco, porque em momento algum o clube fez uso do boné na cabeça, como tentando tirar uma vantagem de publicidade, qualquer tipo de coisa, porque já é uma empresa que já nos patrocina e a gente não ganharia nada mais ou menos com isso. Mas se isso pegou em prejuízo à federação, a gente tem até esse respaldo da federação de advertido, né? E não punido de forma pecuniária. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.
Doutora Fabiana. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar aqui os termos da denúncia nas 3 condutas aqui que foram denunciadas e acho que tem provas, tanto a prova de vídeo quanto as provas de imagens ali que foram juntadas à denúncia que comprovam as condutas denunciadas. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Bernardo. Obrigado, presidente. O primeiro ponto que destaca em relação à denúncia da agremiação Barretos é que eu entendo que às vezes por vezes, gerentes de partido ou diretores, eles não têm noção da responsabilidade que a fala deles tem em relação aos atos. Quando o gerente ele fala que a pessoa pode fazer tal coisa, é a voz da federação que está falando ali, porque ele é representante da federação. Então, quando eu estava conversando com o presidente Marcelo sobre a situação, ele estava manifestando até de certa forma uma indignação, porque ele falou, se o gerente me explica da forma correta a situação e que isso poderia gerar uma ideia de descumprimento de regulamento no Tribunal de Justiça, assim, eu mandava os atletas tirarem todos os bonés na hora. Então, esse é o principal ponto. Os representantes da federação são a voz da federação. E a partir do momento que eles dão uma indicação que pode não ser feito, isso precisa ser levado em consideração. O segundo ponto é que a própria federação, administrativamente, claro, isso não vincula o tribunal, é totalmente desvinculado, mas ajuda a demonstrar o nível que a própria federação administrativamente entendeu de gravidade, entendeu como algo de baixa gravidade, tanto que aplicou punição tão somente de advertência ao clube. Então, esses elementos, em conjunto, a defesa entende que justificam a conversão da pena em advertência aqui no tribunal também, ou de forma subsidiária, não sendo esse pedido pelas excelências, a aplicação da pena mínima, que se trata de Paulista A4, entende que qualquer coisa além disso seria desproporcional. Com relação à agremiação épica, de maneira muito objetiva, a denúncia do 206 pede apenas a aplicação da tabela do tribunal, levando em consideração somente o efetivo atraso, que é de 2 minutos, e limitando o valor do minuto a R$1.000, porque é uma agremiação reincidente, a tabela determina a dobra do valor, mas como o próprio CBJ de Norte 16 estabelece o limite dos R$1.000, entende que deve ficar limitado a esse patamar. Com relação ao denunciado Felipe Valente, da comissão técnica, as imagens elas mostram uma conduta de certa forma pacífica, não houve ali comportamento agressivo, pelo menos as imagens a gente não consegue ver. O erro dele foi ter adentrado ao campo porque ele não tinha autorização, se ele não estava na documentação da partida, mas uma conduta aqui deve ser absorvida pela outra. A defesa entende que nós estamos falando de um ato que pode ter gerado ali uma ou mais infrações, portanto pede a aplicação do artigo 183, que seja levado em consideração a ausência de antecedentes dele para a aplicação da pena mínima dentro do dispositivo legal. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Thiago. Obrigado, presidente. Em relação ao Barretos pela ação de marketing, eu acolho o pedido da defesa e aplico a mesma pena de advertência que a própria federação entendeu como gravidade. Em relação ao ECOS, aplicação de R$1.000 pelo atraso de 2 minutos, tendo que R$500 a tabela, do A4. Não, a tabela é R$600. Então, R$1.200 pelo minuto. Em relação ao ECOS... R$1.200 2 minutos. Já os 2 minutos. Já os 2 minutos. R$1.200 já pelos 2 minutos de atraso. E, em relação ao senhor Felipe, eu estava na dúvida se acolheria ou não o pedido da defesa para absorver os dois, no 183, ou aplicar o 184. Nesse caso, até pelo fato de não ter tido nenhum tipo de agressividade, ou seja, a gravidade das condutas não foram tão exílias à partida, já que estava inclusive no final, eu aplico o pedido da defesa e aplico a pena mínima, presidente. Já cometido em advertência. Absolvo isso. Então, você absolve... Ok, exatamente. Perfeito. Obrigado. Doutor Bruno? Com certeza, presidente.
Eu vou votar com o relator na questão da multa, né, do EcoSAP em R$ 1.200, que já proclamamos por unanimidade, e também na questão do Felipe de Paula. Só chamando a atenção que, pela segunda vez, acontece alguma coisa, a pessoa se vira as costas, e só depois disso que o árbitro resolve dar vermelho. Eu sempre acho isso meio esquisito, mas enfim, então também programa de resultado. Ele fica, o Felipe de Paula ele fica condenado no 259, segundo inciso 2, a uma partida de suspeição, por de advertência, e no 258B, absolvido. No caso do Barreto, eu vou me explicar por que eu vou votar contra, vou ficar vencido. Me chamou a atenção duas coisas que o presidente falou. Primeiro, ele dizendo que não sabia que isso era uma ação de marketing. Se fosse o Gandula, um jogador falar isso, olha, até o presidente do clube entender que o boné não é uma ação de marketing, ele está dizendo que é o próprio patrocinador. E se não é uma ação de marketing, é o quê? Eu confesso que eu não entendi. Advogado, presidente. Pior ainda, que eu perguntar a cabeça sempre do verdade. Então, pior ainda. Então, o advogado tem que faz, porque o advogado aqui no Brasil pode fazer quase marketing de nada. Muito bem lembrado, enfim. E me chamou a atenção outra coisa que ele falou no depoimento, que é, eu até acredito que o diretor de jogo falou, não é para usar, não sei o quê e tal. Só que ele falou, ele disse para mim, ele não disse para eu tirar, mandar tirar, mas ele disse que no máximo nós receberíamos uma advertência. Ele soube que ia receber uma punição. É que ele entendeu que a advertência era só um pito. Não faça mais isso, viu? Que isso é feio. Isso está errado. E ele topou o risco. Ele topou o risco. Por isso que eu condeno a agremiação que não é uma advertência, mas sim é uma multa de R$ 500. Isso me pegou. Na minha opinião, ele topou o risco. Mas acredito mesmo que o gerente, o diretor do jogo, vai falar, não, você vai te dar uma advertência. Ele entendeu que a advertência não é punição, mas ele é advogado. Enfim. Então, vou pegar o resultado aqui. Então, a agremiação Barretos fica condenada no 91, inciso 3, combinado com o artigo 5051 do REC, por maioria, a advertência. Só tem mais dois processos. Né? Então, tá bom. 2. Processo 144 ou com foi adiado? Não. Então, processo 144/2026, Jabaquara contra Ilha de Bebedouro, Paulista 4, denunciado é o atleta do Ilha de Bebedouro, André Fernandes Barbosa, no artigo 258, relator, doutor Bruno. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui denúncia em face do atleta André Fernandes Barbosa, como curso no artigo 258 do CBJD, posto conforme constatação da partida, aos 57 minutos, foi advertido por impedir um ataque promissor. E já o segundo cartão amarelo aconteceu aos 80 minutos de partida, quando mesmo, retado no início de jogo, ao chutar a bola para longe com o jogo paralisado. Assim, estou denunciado como imposto no 258, a prova de vídeo, e consigno que o atleta ele é primário. Depois da prova de vídeo, pode depois da prova de relatório de voto? Nesse caso, eu me pediu a... Então tá bom. Então vamos ver o vídeo. Uma observação que faço para depois utilizar na defesa, Vossa Excelência, a atenção ao comportamento dos adversários em relação a uma possível reposição de bola. Não sei se vão poder reportar para a gente. Um pouquinho mais. Né? Isso. Satisfeito. Para Fabiano.
Obrigada, presidente. A Procuradoria vai pedir aqui pela condenação, entendendo que há aí uma conduta contrária à disciplina. Obrigada. Obrigado, doutor Fabiano. Doutor Bernardo. Presidente, de maneira objetiva, a anotação consta na súmula em relação ao atleta que ele teria retardado nesse jogo. A observação que fiz é porque eu não vi nenhum atleta da equipe adversária tentando repor a bola de forma ágil. O comportamento do denunciado, ele parece muito mais uma manifestação de indignação ali com a falta que teria sido marcada do que uma tentativa de retardar o início do jogo. Não havia essa tentativa de reposição rápida, o ato dele é uma manifestação de indignação que, no entender da defesa, é algo que a punição vem de dentro do campo, não entende como caracterizado a infração disciplinar, ainda que ele tenha sido punido em campo. É o tipo da decisão que o árbitro dá em campo, isso já é suficientemente capaz de punir, de aplicar o denunciado, sem que haja necessidade de agravamento da pena aqui no âmbito da justiça desportiva. O próprio árbitro entendeu pela necessidade de segundo cartão amarelo e não vermelho direto, isso já demonstra uma baixa gravidade, e isso em conjunto, esses elementos, considerando o fato de que o denunciado é primário, justifica a absolvição dele ou, de forma subsidiária, a conversão em advertência. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui, de uma maneira bem objetiva, eu entendo que resta caracterizada a infração ao artigo 258. Eu acho que é uma atitude minimamente desportiva de chutar a bola fora do campo, enquanto é uma falta para o adversário, mas entendo que não é uma conduta gravosa, não tem nenhuma gravidade na conduta praticada pelo denunciado, razão pela qual eu condeno, mas substituo a pena de suspensão por advertência. Como voto, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Thiago. Relatores. Também voto com o relator. Então, no processo 144, o atleta André Fernandes Barbosa, do Rio de Bebedouro, foi condenado no artigo 258 a uma partida de suspensão convertida a advertência. E parabéns, doutor Bernardo, porque você chamou a atenção a uma coisa que a gente tinha reparado. E o Jabaquara está perdendo o jogo, que é pior ainda, né? Bem notado. Então, agora, o último processo 147/2026, Palmeiras contra o Novo Horizontino. O denunciado foi o Novo Horizontino, artigo 206, CPJD. Doutor Thiago tem a palavra. Faz relatório de voto, presidente? Pode fazer. Primeiro, fazer uma súmula, a partida, que o visitante Novo Horizontino adentrou o campo de jogo com 6 minutos de atraso em relação ao mandante, ocasionando 3 minutos de atraso no início do primeiro tempo. No retorno para o segundo tempo, a equipe visitante novamente se atrasou em 2 minutos, causando 1 minuto de atraso no reinício na partida, ou seja, 4 minutos no total. O paulista a 1 minuto é R$ 900. A equipe do Novo Horizontino é reincidente este ano, 2 vezes. Por esse motivo, eu não vou dobrar o minuto, até porque o artigo fala que o máximo minuto tem que ser R$ 1.000, mas tem tipo em R$ 1.000 o minuto de atraso, totalizando R$ 4.000 de pena para o Novo Horizontino, já com a reincidência. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Bruno. Com relatórios, presidente. Você sabe que por ser uma final, a gente poderia até dar uma... Você atrasa 4 minutos para uma final? Isso causa um monte de problema na emissora. Nós só estou conjecturando aqui. Lá a emissora deve ter coisa de lá, as emissoras, né? Que tomou a emissora deve ter lá no ouvido, né? Mas, enfim, acho razoável. Então, por unanimidade, o Novo Horizontino foi condenado no artigo 206, caso CBJD, a uma multa de R$ 4.000. Agradeço a todas e a todos e encerro essa sessão. Obrigada, pessoal, pela Boa reunião. que emocionante.